Bem-vindo ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e no vídeo de hoje a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: quem vai subir no Trono de Ferro no final de Game of Thrones? E se você quiser uma análise mais profunda sobre o tema, não se esquece de acessar o Farofa Geek, porque lá a gente fez uma análise um pouco mais detalhada sobre o assunto e também tratamos do final de personagens que a gente não vai falar nesse vídeo. A gente vai deixar pra vocês o link aqui na descrição do vídeo, só acessar depois de assistir. E vale lembrar também que a gente não tem informação privilegiada, a gente não é amigo do George R. R. Martin. Se fosse, a gente já ia ter pedido pelo amor dos deuses antigos e dos novos pra ele terminar logo as Crônicas de Gelo e Fogo. Então a gente não vai dar spoiler nesse vídeo, porque se a gente não sabe como vai terminar, não tem como dizer que é spoiler. O que a gente tá fazendo aqui são previsões baseadas no que a gente já sabe da série e no estilo do George. Agora, considerando que a gente tá fazendo uma previsão sobre o final de Game of Thrones, é óbvio que esse vídeo tem sim muito spoiler de todas as outras temporadas antigas, tá? Então fica aqui o alerta de spoiler. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre os principais jogadores de Westeros e vamos começar pelos Lannisters. Cersei Lannister, ela tem chance de sentar no Trono de Ferro? Não somente ela tem chance, como ela está sentada nesse exato momento, né? Enquanto a gente tá aqui gravando, ela tá lá tomando vinho no café da manhã e planejando a morte de alguém. Afinal de contas, ela terminou a temporada passada sendo a atual rainha de Westeros. Apesar disso, a Cersei não tem chance nenhuma de continuar no Trono de Ferro no final de Game of Thrones. Porque se tivesse, primeiro que não precisaria nem ter outra temporada, né? Era só deixar do jeito que estava antes. Mas além disso, a Cersei não tem nenhuma das qualidades de grandes líderes. Ela não tem apoio popular, ela não tem mais boa parte de seu exército e cada vez faz menos alianças políticas. Ela tá cada vez mais isolada. E a gente sabe que sozinho nenhum grande líder governa. Mas a principal razão pela qual ela não pode ser a rainha de Westeros por muito mais tempo é pela profecia que ela recebeu quando ela era ainda criança. Na sua infância, a Cersei recebeu a profecia de uma vidente chamada Meg Ahran, que falava mais ou menos assim: ela se casaria com o rei e não com o príncipe. Essa profecia se mostrou verdade quando a Cersei se casou com Robert Baratheon em vez do Rhaegar Targaryen. Dizia também que ela teria 3 filhos e os 3 morreriam. Isso também aconteceu quando Joffrey morreu envenenado pela Lady Olenna, a Myrcella morreu envenenada pela Ellaria Sand e o Tommen se matou quando ele soube da morte da Margaery. Por fim, a última parte da profecia falava que a Cersei iria ser morta pelo seu Valonqa. Valonqa, em alto valiriano, significa irmão pequeno, irmão menor. E por esse motivo a Cersei sempre morreu de medo do Tyrion, porque ela achava que o seu irmão caçula seria o responsável pela sua morte. Só que seria uma reviravolta muito interessante se, na verdade, quem matasse a Cersei no final das contas fosse o Jaime. Porque o Jaime, apesar de ser gêmeo da Cersei, ele também é o irmão menor dela. No livro, tem uma passagem que fala que ele nasceu, se eu não me engano, agarrado com um pezinho da Cersei, indicando que ela nasceu primeiro. Nesse caso, ele também poderia cumprir a profecia. E isso faz muito sentido se você for observar a evolução desses personagens. Eles começaram a série como 2 irmãos apaixonados e incestuosos, evoluíram, passaram por poucas e boas desde a morte de todos os seus filhos. Eles começaram a entrar em muitos atritos e hoje o Jaime já não quer mais nada com a Cersei. Então a morte da Cersei pelo Jaime seria meio que um ponto final na história dos dois e terminaria aí esse arco dos 2 personagens. Vamos agora então falar justamente dele, Jaime Lannister. O Jaime também não tem a menor chance de ficar no Trono de Ferro, principalmente porque ele não quer ficar no Trono de Ferro. Ele nunca quis ser rei. A questão dele nunca foi poder. A principal motivação do Jaime sempre foi buscar sua redenção. Quando ele ainda era adolescente, ele tinha apenas 15 anos quando foi nomeado pelo rei Aerys Targaryen II, o pai da Daenerys e conhecido como Rei Louco, para assumir a Guarda Real. Ele se tornou então o membro mais novo da Ordem da história. Só que aí o rei Aerys começou a mostrar que ele era muito louco. Ele simplesmente saía queimando todo mundo, matando todo mundo, e isso não era muito legal para um grande líder. Então, com a revolução que colocou o Robert Baratheon no poder, o Jaime foi o responsável por matar o rei Aerys. E isso rendeu a ele o apelido de regicida, já que ele teria matado o próprio rei por quem ele jurou trabalhar. O Jaime sempre rejeitou esse apelido, porque ele não entendia como uma atitude tão heróica quanto livrar Westeros inteira de um rei completamente maluco era considerado uma coisa ruim. Mas o fato de todo mundo achar que ele era já desse jeito fez ele pensar: bom, já que ninguém gosta de mim, já que todo mundo acha que eu não tenho honra, aí que eu não vou ter honra mesmo. E a partir daí que a principal motivação do personagem passou a ser o amorzinho alucinado que ele tem pela irmã gêmea dele, Cersei. E por causa desse amor, ele cometeu atrocidades, como empurrar garotinhos de janelas. Pois é, muita gente se esquece que esse bom moço que estava ajudando a Brienne nas coisinhas dela foi responsável por empurrar o Bran e deixar o personagem tetraplégico, né? Então assim, de bom moço ele não tinha muita coisa não. Mas aí ele perdeu todos os filhos que ele tinha com a Cersei, foi mudando, foi se afastando dela e foi se tornando um cara mais legal, um personagem mais
mais íntegro. E nesse momento a principal motivação dele voltou a ser recuperar sua honra, voltou a ser buscar a sua redenção. E é aí que ele está na série atualmente. No final da última temporada, a Cersei traiu a confiança da Daenerys e do Jon, não mandando ajuda pra eles pra lutar contra os White Walkers, e o Jaime falou: eu não quero mais fazer parte disso. Eu não aguento mais ser considerado regicida, aquela pessoa que não tem mais honra. Eu quero minha honra de volta, então não quero mais nada a ver com você. Você traiu a confiança de todo mundo, você não presta, vou embora, tchau. Beijo, não me liga. Então, provavelmente, pra fechar o arco que foi construído pra esse personagem, o Jaime vai ser o responsável por matar a Cersei e livrar ele mesmo e todo o reino, de uma vez por todas, da crueldade da rainha. Vamos agora para o último Lannister, Tyrion. O Tyrion, um dos mais queridinhos do público da série, tem alguma chance de ficar no Trono de Ferro? Provavelmente não. Principalmente pelo mesmo motivo do Jaime. Ele nunca quis governar. Na verdade, o que ele sempre quis foi reconhecimento de sua família e encontrar o seu lugar no mundo. E quando ele viu que os Lannisters nunca iam considerar ele um igual, que ele sempre ia ser a aberração da família, ele começou a buscar a tribo dele em outras pessoas. E foi essa sensação de reconhecimento e de pertencer a algum lugar que levou o Tyrion finalmente pra Daenerys e pro Jon. Então é provável que no final da série ele continue como mão da Daenerys, e se ela governar, ele vai ser o braço direito dela. E pra gente existe uma chance do Tyrion ficar no Trono de Ferro, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Vamos passar agora pros Starks, uma das minhas casas favoritas de Game of Thrones. A Arya tem alguma chance de ficar no trono? Não, a Arya não tem nenhuma chance de ficar no trono, ela não quer isso. Na verdade, desde a morte do Ned Stark, a Arya só quer uma coisa: vingança de quem destruiu a família dela. Pra isso, ela tem uma lista de nomes, e aí ela vai matando as pessoas e vai riscando um a um o nome da lista. Então ela nunca buscou ser rainha. Pelo contrário, ela caçoava da Sansa quando a Sansa falava que ela queria ser princesa, rainha, ir pra bailes. A Arya ficava tipo... Como assim? Lutar é muito mais legal. Vamos pegar aqui uma espada e vamos brincar. Então, provavelmente, no final da série, a Arya vai estar focada em uma única coisa: matar a Cersei, pra finalizar a vingança dela, excluindo mais um nome da sua lista. E aí existe uma maneira da Arya conseguir a sua vingança ao mesmo tempo em que a profecia da Cersei é concretizada. Isso pode acontecer se a Arya matar o Jaime, usar o rosto dele pra depois assassinar a Cersei. Isso seria um golpe de gênio do mal bizarro, porque a Cersei ia morrer acreditando que aquele que ela mais amava a traiu e foi responsável por assassinar a rainha. Apesar de ser muito interessante, a gente aposta que é o Jaime que vai matar a Cersei por todo o histórico dos dois e a construção e evolução da história deles. Então, na melhor das hipóteses, a Arya vai se tornar um homem sem rosto. A gente tá aqui falando melhor das hipóteses porque, na verdade, a nossa aposta pra Arya é que ela vai morrer. Primeiro porque ela é uma personagem que todo mundo gosta muito. Então, se o George Martin matasse ela na última temporada, iria chocar muitas pessoas. E a gente sabe que se tem uma coisa que o George Martin ama fazer é causar. E segundo, provavelmente a Arya vai morrer porque o George Martin não costuma recompensar pessoas que possuem motivações tão vis, tão mesquinhas assim. Geralmente essas pessoas levam a pior em Game of Thrones. Então assim, a motivação de vingança não é uma motivação nobre o suficiente pra recompensar a Arya com um final feliz. Vamos então para a Sansa. Será que a Sansa tem chance de ficar no Trono de Ferro? Não, ela não tem chance de ficar no Trono de Ferro, mas aqui um parênteses para falar da Sansa, uma das personagens mais bem construídas de toda a série. Ela começou como essa criança sonhadora que quer ser princesa, que quer ser rainha, quer regalias e bailes, e ela terminou como um mulherão que faz de tudo para sobreviver. A principal motivação da Sansa na série é muito clara: sobrevivência. E ela passa por cada situação que nem a Arya ia conseguir passar impune. Ela já foi abusada sexualmente e emocionalmente, sofreu tortura, virou refém, passou por todos os tipos de situações e ela continua firme e forte, sobrevivente. Ela é a personificação daquela música do início dos anos 2000 da Destiny's Child, Survivor. Ela é exatamente isso. Palmas pra Sansa, porque a evolução dela é linda de se ver. Se tornou uma das personagens favoritas minhas da série. E se ela não tem chance de subir no Trono de Ferro, pelo menos ela também não tem chance de morrer. Afinal de contas, o arco dela foi tão incrível, foi tudo tão fechadinho, que é muito provável que a personagem termine como Lady de Winterfell e Guardiã do Norte. Chegamos finalmente no casal com a pior química de Westeros. Jon Arrys. Sim, eu tô tratando esse casalzinho como uma unidade, mas eu já vou explicar mais pra frente por quê. O George Martin, ele havia concedido uma entrevista no passado falando que o final de Game of Thrones vai ser agridoce. Então assim, gente, isso aqui é Game of Thrones, entendeu? Isso aqui não é um lugar chamado Notting Hill. Então não vá você esperar que no final, Jon e Daenerys vão juntinhos governar e dividir o Trono de Ferro e ser felizes para sempre. Isso não vai acontecer em Game of Thrones. O que significa dizer que, muito provavelmente, um deles irá morrer para o outro governar sozinho. E qual deles vai morrer?
A nossa aposta é que nesse caso a Daenerys vai morrer e o Jon que vai sobreviver e sentar no Trono de Ferro. Primeiramente porque o Jon possui todas as características de um grande líder. Ele tem apoio popular, ele sabe fazer alianças políticas, ele agora tem um grande exército também porque ele se aliou a Daenerys e principalmente ele não quer ser rei. Ele é uma pessoa muito honrosa que quer o melhor pro povo e quer salvar todo o Westeros de um mal incrível. E o melhor governante, o melhor líder é aquela pessoa humilde que não tá pensando no poder pelo poder. Ela simplesmente só quer o melhor pra população. Isso é uma coisa que a gente não vê na Daenerys. Ela teve toda uma construção de ficar muito ligada ali no direito dela. Ela tem direito ao trono porque usurparam o poder da família dela. Então ela quer muito poder. Ela tem o apoio popular, mas ao mesmo tempo é um apoio que ela conquistou pelo medo. As pessoas temem a Daenerys. Elas temem o poder dos dragões, porque elas sabem que no momento que elas discordarem da Khaleesi, a Khaleesi vai falar Drogon, Dracarys. O Drogon e o Rhaegal vão dizimar todo mundo vai morrer queimado. Então a Daenerys, ela representa mais ou menos o Deus do Antigo Testamento da Bíblia. É uma pessoa que gosta de ser temida, não necessariamente amada. Então, voltando aqui pro Jon, além dele ter características de um grande líder, ele é a Song of Ice and Fire. Em português, numa tradução meio literal, seria a canção de gelo e fogo, já que o Jon é a junção da Lyanna Stark, gelo, com o Rhaegar Targaryen, fogo. E se o Jon é o motivo do título das Crônicas de Gelo e Fogo, quem mais apto para no final subir no Trono de Ferro do que ele? Agora, a gente aposta em um final diferente para Game of Thrones. E se o trono não ficasse nem com a Daenerys e nem com Jon Snow? Ué, Bu, mas não vai ficar nem com um nem com o outro? Mas eles não são os principais? Vai ficar com quem? Não acredito que você vai falar agora que o Rei da Noite que vai ser o grande vencedor do Trono de Ferro, né? Não, não é nada disso. A gente não acredita que o Rei da Noite vai subir no Trono de Ferro. Mas a gente acha que o Jon Snow vai morrer em batalha, vai se sacrificar para que a Daenerys assuma o Trono de Ferro, mas a Daenerys estaria secretamente grávida. E ela vai morrer no parto e o bebê dos dois que vai assumir o Trono de Ferro. Esse final seria completamente agridoce e, além disso, ele seria muito poético. Afinal de contas, a Lyanna, a mãe do Jon Snow, também morreu de parto. Então faria uma referência bacana entre passado e presente. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, mas não tinha lá uma maldição de que a Daenerys nunca mais teria filhos quando ela tentou ressuscitar o Khal Drogo? Sim, só que aí tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, essa maldição pode nunca ter existido. Ela pode ser, na verdade, uma mentira da Mirri Maz-Duur para assustar a Daenerys. Uma outra possibilidade é também dar uma interpretação diferente para essa maldição, no sentido de que a Daenerys poderia sim ter outro filho, mas que ela nunca veria esse filho nascer. Só que aí temos um novo problema, né? Porque um bebê vai sentar no Trono de Ferro? Vai ser meio que ninguém segura esse bebê, temos um bebê no trono, e aí, faz como? É aí que entra o Tyrion Lannister. Essa teoria é maravilhosa porque além de colocar o filho da Daenerys e do Jon representando aí a união de gelo e fogo no poder, ela também deixa o Tyrion como tutor do bebê. E aí, o Tyrion que sentaria no Trono de Ferro até o bebê se tornar maior de idade. Essa teoria teria tudo. Teria um final agridoce, a união de gelo e fogo no poder, e também traria a mensagem de que a antiga era acabou, boa parte das grandes casas desapareceram e agora o futuro de Westeros pertenceria às futuras gerações. Além disso, essa teoria também colocaria o Tyrion no poder, que é um dos personagens mais queridos de todo o público. Essas são as apostas do Farofa Geek, mas a gente quer saber a sua opinião. Quem você acha que vai sentar no Trono de Ferro? Não se esquece de deixar aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas sobre o universo pop. Um beijo e até a próxima!